Olá, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Meu nome é Adriana Barbosa, eu sou evangelista da Palavra de Deus. Faço isso com muita alegria, com muita convicção, com muita segurança, porque minha segurança não está nos meus méritos, minha segurança está em Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Que todo dia, através da sua palavra, dê oportunidade para mim, para você, de conhecê-lo melhor. Então hoje, lá no livro de Gênesis, a gente vai entender como o seu servo Abraão, o patriarca, aquele que é conhecido como o pai da fé, ele muitas vezes errou e acertou. Não é diferente nos nossos dias. Quando a palavra de Deus colocou textos, o próprio Deus colocou textos e usou a vida de homens e de mulheres. E hoje, mais de 2000 anos depois, nós lemos, é porque isso que eles viveram, nós vivemos também. São dilemas, são problemas emocionais, são medos, são inseguranças. Então, temos que vencer, em primeiro lugar, a nós mesmos. E depois as nossas emoções. E por último, o adversário da nossa vida, que é o diabo. Pois ele está dia e noite querendo atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Mas você tem que ser firme, você tem que ter convicção do que você quer e do que você não quer. Então, durante toda a minha vida, sendo alimentada pela palavra de Deus, eu adquiri essa segurança que só Deus tem para você e tem para mim. Por isso que hoje, o texto que a gente vai ler é Gênesis 12, do 1 ao 3. É muito conhecido, mas isso é extraordinário. Ao mesmo tempo simples. O que a palavra de Deus traz para nós. Ela se renova todo dia. Todo dia a palavra de Deus, no mesmo texto, fala coisas diferentes ao nosso entendimento, ao nosso coração. E isso é maravilhoso. Por que acontece isso, Adriana? Acontece porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é o Criador falando com a sua criação, que somos nós. É o Criador orientando a sua criação a ser digna, a andar na presença dele. A vontade de Deus é restabelecer a comunhão perdida por Adão e Eva, lá no Éden. Deus está disponível hoje. Estamos vivendo a graça. Estamos tendo a oportunidade de escutar a palavra de Deus e vivenciá-la. E isso é maravilhoso. Todo dia eu agradeço a Deus, porque eu entendi, através do convencimento do Espírito Santo, que sem Deus eu não sou nada. Então vamos ler lá em Gênesis 12, do 1 ao 3. A primeira leitura. Deus chama Abrão, que depois vai se tornar Abraão, e faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Que leitura maravilhosa. Se eu parasse por aqui, eu já estaria satisfeita. E creio que todo aquele
que reflete sobre a palavra de Deus também estaria satisfeito. Mas Deus quer que a gente entre mais e se aprofunde mais na sua palavra. Porque quando você medita, quando você reflete, você liga a sua mente ao trono da graça. Você liga a sua mente ao próprio Deus. E olha o que Deus fala de maneira extraordinária. A gente quer analisar aqui Abraão. Abraão, ele foi um homem que não hesitou em obedecer a Deus. Ele obedeceu de imediato. Ele deixou a parentela, o conforto do seu lar e foi. Ele obedeceu uma voz. Essa voz foi tão poderosa na vida de Abraão que ele não titubeou. Ele não ficou cocheando em dois pensamentos. Ele simplesmente obedeceu. Então, ele foi. Mas no meio do caminho, Abraão ele cometeu alguns erros. Lá em Gênesis 12, quando você vai lendo, Abraão ele tinha que passar em certos lugares até chegar na terra prometida. E em Gênesis 12, ele mentiu sobre Sara. Disse que Sara era a sua irmã, não era a sua esposa. Então, o medo gera atalhos. A responsabilidade falha. Abraão teve medo de ser morto, medo de matarem ele e ficarem com sua esposa. Então, ele não confiou naquele momento, né, onde ele foi confrontado e o seu caráter titubeou, né? Ele titubeou. E a gente compreende isso porque somos humanos, não somos diferentes de Abraão. Abraão era um homem falho igual a mim, a você. Então ele teve medo, e o medo, ele é constante nas nossas vidas. Temos sempre medo de não ser aprovados pelas pessoas, temos sempre medo de falhar quando falamos, quando somos olhados por pessoas, temos medo de falhar como família, como cidadão na sociedade. Temos vários medos, mas Deus, ele vai mais à frente, provar a fé de Abraão. E esse medo que ele tinha ao longo da vida dele, ele foi perdendo, né? Então, o medo muitas vezes, ele faz com que o caráter falhe. E não é diferente nos nossos dias. Também a impaciência diante da promessa. Abraão cedeu a um pedido de Sara, que foi um pedido desesperado. Um pedido que demonstrou a incredulidade de Sara na promessa de Deus. De dar a sua serva Agar para coabitar com Abraão e Abraão ali gerar um descendente, pois eles já estavam muito adiantados em idade. E Abraão continuava firme, crendo, mas Sara, né, errou nesse sentido. E o que foi que aconteceu? Abraão aceitou. Então, erraram os dois. As soluções fora do tempo geram conflitos desnecessários. Então, se Deus fez uma promessa na tua vida, entenda, essa promessa vai se cumprir, porque foi Deus que fez. Não é diferente nos nossos dias. Às vezes a gente fica, meu Deus, como é que tu tem ficado tão calado diante do meu desespero? Mas você tem que confiar. A pessoa só é aprovado quando faz a prova.
E o silêncio de Deus é para que você realmente confie. Por isso que o Senhor deu o exemplo de Abraão e viu que ali com o nascimento do filho de Abraão, gerou ali outra nação, porque ele não esperaram nem Abraão nem Sara pelo filho da promessa que era Isaque. E todo aquele tempo Deus estava testando a fé de Abraão, a fé de Sara. Então ele falhou. Sara falhou primeiro, em seguida ele falhou também, porque eles não esperaram, né, o filho da promessa. E hoje nós temos duas nações que brigam, né? A Palestina e Israel, que são parentes, mas são inimigos, porque esse erro de Sara e de Abraão repercutiu até hoje na vida dessas nações. Então, não vale a pena a gente titubear na fé. Ele deixou isso bem claro aqui nas Escrituras, que a gente tem que permanecer firme no Senhor. E quando a gente tiver aperreado, como diz aqui no Nordeste, a gente recorra à oração, ao jejum. Então Deus vem com seu bálsamo e renova a nossa fé. E a gente assim segue firme e forte. Abraão também, ele cometeu esses 3 erros. Ele demonstrou naquele momento uma fé parcial, né? Foram 3 características. Foi o medo, foi a impaciência diante da promessa de Deus e a terceira, uma fé parcial. Eu acredito em Deus, mas não quero obedecer totalmente. Então, não adianta a gente acreditar e não ir até as últimas consequências para obedecer. Por isso que a gente tem que meditar, por isso que a gente tem que buscar a palavra de Deus, porque como é que a gente vai ter conhecimento de todas essas experiências se a gente não pagar o preço de meditar na palavra? Essas coisas assim não são assim, vem uma iluminação e a gente fica sabendo de tudo isso, não. A gente vai conquistando esse amadurecimento, esse desenvolvimento da fé ao longo da vida. E isso é maravilhoso. Agora eu quero falar para você 3 características assertivas de Abraão. O livro de Gênesis, toda a Bíblia é extraordinária, ao mesmo tempo simples e maravilhoso. Comece a ler as Escrituras hoje, não perca tempo. Lá em Gênesis 12 também, você viu a primeira característica, a obediência imediata de Abraão. Você viu que ele tinha um alinhamento com Deus. Ele manteve a fé viva. Mesmo ele errando no passado, em ter mentido sobre Sara, em ter tido uma fé imparcial, a fé de Abraão, ela não morreu. A fé de Abraão continuou. E ele tinha um relacionamento com Deus. Abraão conversava com o Senhor. Conversar hoje é orar. É buscar a Deus. É buscar no Criador a resposta para a necessidade da tua alma. Então, Abraão, no capítulo 22, que foi a entrega do seu filho amado, aquele que veio nascer quando Abraão já tinha 100 anos, Isaque, a entrega total ali. Ali Abraão foi o ponto máximo, né, de Abraão, do pai da fé. Ele estava disposto a sacrificar o próprio filho para obedecer uma ordem de Deus. Então, muitas vezes temos que sacrificar o nosso orgulho, a nossa pretensão e não fazer juízos antecipados com relação ao nosso próximo. Porque quando a gente julga o nosso próximo,
a gente está julgando a nós mesmos. Quando a gente aborrece o nosso próximo, a gente está aborrecendo o próprio Deus. Assim as Sagradas Escrituras ensinam a mim e a você. Então, colocar no altar aquilo que mais amamos. O que é que mais amamos? Abraão fez isso. Ele colocou ali o seu filho, o filho que tanto esperou. O que é que nós amamos? É bens materiais? É um marido? É uma esposa? É um filho? É o nosso orgulho? É a nossa casa? Tudo isso tem que vir em planos depois. Primeiro é Deus. Abraão disse para o próprio Deus: primeiro vem a tua vontade na minha vida, Senhor. Não é diferente hoje em dia. Hoje em dia, Deus não aceita pessoas que vivem em cima do muro. Quem vive em cima do muro já escolheu o seu lado. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não existe outra conversa. Muitas vezes as pessoas estão iludidos com esse mundo que é tão finito. Todo dia a gente vê pessoas morrendo. Todo dia pessoas morrem de maneira surpreendente, rapidamente, e não tiveram nem tempo de se despedir da família. Então o momento é hoje, o momento é agora, de você ter essa comunhão com Deus restabelecida. Adriana, como eu faço isso? Primeiro você tem que entender que você é um pecador, como sou pecadora, mas sou remida pelo sangue de Jesus. Entendi que não sou eu que justifico os meus erros. É o próprio Deus através do arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Não há comunhão com Deus sem você se render à vontade dele para a sua vida. Então, a promessa de Deus se encontra com a obediência do homem. E isso se chama o tempo igual do homem, igual de Deus. Quando o homem está disposto a obedecer a Deus, Deus cumpre todas as suas promessas na sua vida. Foi na vida de Abraão e é nos nossos dias atuais. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, gratidão pela tua palavra que é simples, Senhor, mas tão marcante, tão poderosa. Senhor, que a tua palavra encontre uma terra fértil, que é o coração e o entendimento dessas pessoas. Que elas possam entender, Senhor, que a vida aqui é muito temporária, que existe uma eternidade longe de Deus e contigo, Senhor. E que elas possam escolher, meu Deus, pois é uma decisão, é uma escolha. Elas possam decidir te amar, Senhor, ter uma vida de comunhão contigo. É o que eu oro, é o que eu agradeço. Abençoe a vida delas, abençoe a vida de suas famílias. E entendo, Senhor, que maior o que está em nós do que o que está no mundo. E te agradeço, Senhor, pela resposta desta oração. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.